Bom, gente, eu vou mostrar aqui em que fase que está, em que pé que está, né? Esterco. Então, logo que eu cheguei para cá, eu pedi um caminhãozinho de esterco, esterco bovino, de limpeza assim de curral. Aí a pessoa trouxe para mim, até mostrei chegando, tá aqui. Eu já estou assim num processo de curtir ele, né? Fazer a compostagem dele. Tá aqui sendo preparado. E vou aproveitar e explicar mais algumas coisinhas. Então esse é o monte, vem num caminhãozinho. Agora o volume, ele vai diminuindo um pouquinho mais, porque ele vem seco seco. Então aqui, nesse caso, a cada um dia sim, um dia não, eu estou umedecendo ela, porque para fazer esse processo de curtir o esterco, duas coisas que ele precisa, né? Ele precisa de umidade, não adianta estar, vamos supor, chegou seco, seco, deixou ele seco, não vai ter esse processo, né? E outra coisa, tem que ter umidade, então tem que ser jogado um pouquinho de água também. Era assim, quando a gente joga água, muita gente às vezes fala, né, jogar um pouquinho de água só para umedecer. Na prática não é bem assim que acontece. Na prática é assim, se você tem um volume pequeno, sei lá, estou chutando, um carrinho de mão, 2 carrinhos de mão que vai fazer esse processo, você consegue jogar água e misturar rapidamente, deixando esse levemente umedecido, como se fala, né? Mas quando o monte é um pouquinho maior, nesse caso veio no caminhãozinho, você não consegue fazer essa movimentação. Você tem que jogar água para que ela desça. E olha que vai água. No monte de um caminhãozinho desse, a água que não falta. Porque você joga, 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 pega na parte superficial, absorve tudo e acaba não chegando até embaixo. Então acontece isso aí. Então por isso que eu jogo um dia sim, um dia não. Né? Um caso típico. Logo que chegou o esterco, o monte estava aqui, ó, onde está meu dedo. Então, conforme eu joguei a água agora, eu vou revirando e jogando o monte para lá dessa cerca que eu tenho aqui, né? Então eu estou jogando para cá. Então a grande maior parte do esterco já chegou a umidade, mas aqui embaixo, ó, bem na base do monte, nessa parte aqui, ó, ainda está seco, ó. Esse branquinho que está vendo, que a água não chegou ainda. Então o que eu faço? Nessa movimentação, porque para mim chegar água aqui, eu vou ter que jogar muita água e começa a escorrer. Então, para evitar que não escorra, o que eu faço? Eu dou uma revirada aos poucos, né? Então, fosse um trator, por exemplo, você revirava fácil, mas na base da enxada você tem que fazer aos pouquinhos. Então, nesse um dia sim, um dia não, eu vou pegando essas bases que tá mais seco, eu passo para lá. Então, lado de lá, a parte superficial já está tudo umedecido. Então, entra novo, eu jogo água de novo. Então, assim eu vou revirando. Curiosidade, né? O esterco, quando está curtido, né, a compostagem pronta, ela pega uma coloração mais preto. Assim, em termos de coloração, pega uma coloração preto. No momento que ele está assim, tendo a fermentação que elimina, né, esses ácidos, essas bactérias do mal, digamos assim, ele está esse cor mais marrom. E se você pegar, aqui é casquinha não, mas se eu aprofundar, digamos aqui, um palmo para dentro, ele está com alta temperatura. Então está nesse processo justamente. Então uma das maneiras de indicação que o esterco está curtido, está pronto para ser usado, é quando acaba essa caloria, essa fermentação. Significa que ela está ficando pronta. Processo, né? Nessa época do ano que eu estou pegando o clima seco, então toda a água que é colocada sobre o esterco é água que eu coloco, não está assim com umidade no ar, chuva, essas coisas, né? Então, por enquanto, pode ficar no tempo aberto. Às vezes, se você tiver uma cobertura, local coberto, para não ter efeito do sol diretamente, né? Até favorece, mas dependendo da quantidade que você faz, você não consegue uma área coberta para fazer esse tipo de serviço, né? Então, pode deixar aberto que ela consegue fazendo. Agora, na hora que a compostagem, né, o esterco tiver curtido, tiver pronto, não pode deixar pegar água da chuva, né? Então, depois de pronta, eu vou ter que providenciar uma lona e cobrir. Se tiver sol ainda, dá para deixar, Vai ficar um pouco ressecado em cima, mas não tem problema não. Agora, esse processo da compostagem ficar pronta, né, o esterco ficar curtido, vai demorar nesse período do ano, que está calor, eu controlo a água, vai demorar mais ou menos 60, 90 dias, mais ou menos, né? Então, para mim fazer qualquer tipo de atividade de plantio,
NPK, adubo mineral, é importante, mas uma das coisas mais importantes é esterco, né? Esse material orgânico é muito importante. Então eu tenho que preparar esse material primeiro. Demora 60 dias. Agora ela está exatamente, nesse momento estou mostrando, está com 32 dias. Para ela ter esse efeito, esse serviço, né, de ficar pronto, curtir, né, virar compostagem, onde começa é onde tem oxigenação. Então, teve umidade, tem, né, a caloria, mas onde o contato com o oxigênio é que faz todo esse processo. Então, se não tiver oxigênio, não acontece. Então, às vezes as pessoas comentam, né, começa embaixo, começa não sei onde, coisa parecida. Não, se embaixo for um local arejado, areado, coisa parecida, que entra oxigenação, pode ser que comece embaixo, se em cima estiver fechado. Mas se embaixo for, por exemplo, aqui no chão, solo fechado, ele não começa embaixo, ele vai começar em cima e na lateral, que é onde recebe oxigênio. Assim como umidade. Então muita gente fala assim, né? Põe num balde, enche de água e deixa no canto, ou coisa desse tipo, daqui tantos dias está pronto. Não. Se você botar água e colocar, na realidade ela vai ficar podre. Né? Então não é o certo. Então tem que ter a umidade, não ficar encharcado. Ele tem que ter essa ação combinado da umidade com oxigênio. Como, né? Eu vejo muitas vezes, né, pessoa no intuito de fazer uma adubação orgânica, fazem buraco no chão e resto de casca de fruta, vegetais, casca de ovo, pó de café, o pessoal enterra no chão, né, achando que vai virar uma adubação. Pode ser que ao longo tempo, depois de muito tempo, pode ser até que vire, mas no momento que você coloca nesse período que ela precisa de oxigenação, se você sufocar ela dentro do solo e tampar, o material ele vai apodrecer, não vai virar compostagem. Então, isso é um cuidado que tem que ser tomado. E quando você joga esse tipo de material perto das plantas, assim, fechado, por exemplo, as bactérias que são utilizadas para fazer essa compostagem é o mesmo alimento que as plantas precisam. Então, na realidade, em vez de se beneficiar a planta, você está tirando o nutriente dela. Então, certas coisas têm que ser tomado cuidado. Por isso que tem que ser feito essa compostagem, curtir o esterco, para ela fique pronto para ser absorvido. Agora, quando a gente fala pronto para ser absorvido, né, tem um detalhe também. Não é que o esterco, do jeito que é colocado no solo, a planta já absorve imediatamente. Ele tem um processo depois de se mineralizar no solo para a planta aproveitar. Então, a planta não absorve o esterco do jeito que está. Ele tem que mineralizar primeiro no solo. E para ter essa mineralização no solo, depois tem que ter ação da água também. Se você jogar no solo seco, esterco curtido, misturou, está totalmente seco, quero dizer seco, sem umidade nenhuma, né? Ela não tem esse processo. Então, você tem que ter umidade também. Então, isso é uma coisa assim contínua e demora mais ou menos, né? Logo que você coloca, obviamente 3, 4 dias, ela já começa a fazer efeito. Mas um prazo estável para ela realmente aproveitar é na casa assim de 15, 20 dias. Sem dizer que esse material orgânico, né, essa adubação orgânica, esterco, ele recompõe a terra. Então, não é só nutriente diretamente para a planta, ela recompõe a terra. Então, libera muitos tipos de nutriente no solo que existe, mas a planta não está absorvendo, né? Melhora tal CTC do solo também. CTC mede, digamos, a capacidade de troca de cátion, né? Mede, digamos assim, a qualidade da terra, então você melhora a capacidade, a qualidade da terra. Então, o esterco, ela faz muito esse tipo de coisa, né? Então, é primordial. Se você colocar adubação química direto, sem recompor a terra, com o tempo, tem aquela famosa frase que o pessoal fala, né? Adubo químico estraga solo. Não é que estraga, é que só vai extraindo. Então, junto com a combinação que o solo tem e vai colocando o químico, chega um momento que o solo vai ficando pobre. Né? Então, o esterco é bom para equilibrar. Então, eu sempre digo, trate bem a terra, que a planta vai responder bem. Esse monte aqui é uma curiosidade. Agora tá tudo certinho, que eu acertei tudo certinho, né? Mas sempre vem cachorro, cutuca esse monte, faz uns buracos.
vem umas galinhas do vizinho, às vezes destrói metade desse morro. Eu nem sei como é que vem 5 galinhas e consegue tirar metade desse morro pro lado. Fora os passarinhos, vem os passarinhos, né, que vem do curral, então tem uns detritos de alimentos, de animais, né? Então o pessoal vem e o passarinho vem e vai ciscando também aqui tudinho, sabe? Aqui, ó. Aí eu ajunto de novo, né, para não ficar espalhado. Agora, finalizando, o pessoal sempre pergunta, como é que sabe quando é que está pronto, né? Bom, isso aí é mais ou menos assim, tem que ter um pouco de conhecimento prático, Um dos primeiros sinais, quando você recebe o esterco, ele vem com aquele cheiro de ácido, né? Cheiro de ácido. Aquele cheiro de ácido tem que ser eliminado, o primeiro tem que ser eliminado. Então, com o tempo, nesse processo todo, ele vai perdendo. Segunda coisa, conforme você faz um buraco e sente com a mão a temperatura, você vê que a temperatura está alta. Sei lá, eu estou chutando uma água em torno de 70 graus, 60, 80 graus, sei lá, mais ou menos desse tipo. Então, essa temperatura, depois ele fica estável, fica frio, fica normal. Significa que esse processo, né, de compostagem, ela já foi feito. E a cor também muda. Quando chega embranquiçado porque está seco, depois que umedece ele fica um marrom mais forte, meio amarelado, né? No momento que está assim fermentando, depois ela fica escura. E parece brincadeira, mas o cheiro fica bom. Então, quando a gente brinca, né? Quando o esterco está cheirando gostoso, ele está pronto para ser utilizado. É mais ou menos assim. Então, dependendo, eu estou falando esse prazo baseado nesse monte, mas dependendo a região que está, época do ano, quantidade que vai fazer, muda um pouquinho. Mas se seguir esse sintoma, seja monte grande ou monte pequeno, num local mais úmido, menos úmido, determinada época do ano que varia também, mais ou menos é igual.